Boa noite. Venho apresentar o trabalho de conclusão de curso, onde é a análise comportamental de cargas associadas a inversores de frequência de onda senoidal e onda modificada. Bom, os inversores são conhecidos também como conversores de frequência. São dispositivos eletrônicos que convertem a tensão de rede alternada senoidal em tensão contínua e convertem em uma tensão de amplitude e frequência variável. Bom, é importante compreender o funcionamento correto e a aplicação para evitar erros que podem contribuir com o dano em sistemas e equipamentos. Bom, a nossa pergunta de pesquisa é: qual o comportamento apresentado por cargas e dispositivos quando conectadas na saída de um inversor de frequência de onda senoidal e de um inversor de frequência de onda modificada? Bom, o trabalho é desenvolvido por meio de simulações via software para avaliar e estudar os possíveis efeitos que podem resultar na utilização de inversores de frequência em determinadas cargas. E para apresentar um resultado mais efetivo, será realizado um comparativo de cargas indutivas em circuitos eletrônicos de inversores de frequência de onda senoidal e onda modificada. O objetivo específico é revisar os conceitos de dispositivos eletrônicos, estudar e projetar os circuitos dos inversores de frequência de onda senoidal e onda modificada, simular o funcionamento dos componentes via software e comparar os resultados obtidos com os dois tipos de inversores. A justificativa é o avanço tecnológico, correta utilização de dispositivos na indústria, os diferentes tipos de inversores e os efeitos provados em relação a eles. Esses fatores mencionados destacam-se como justificativa da importância de um estudo de funcionalidade dos inversores com determinadas cargas. Um inversor de frequência é um equipamento eletrônico que é capaz de realizar e controlar a velocidade de motores elétricos através da modificação de amplitude de tensão e da frequência de tensão da rede. E ele sempre visa o controle de velocidade e torque. Aqui temos um exemplo de inversor de frequência retirado do catálogo de produtos da WEG. Uma arquitetura básica do inversor de frequência. O funcionamento é apresentado por meio da introdução desses estágios fundamentais que constituem o dispositivo, descrevendo cada etapa pertinente do circuito básico de um inversor de frequência convencional. Seria retificador, filtro, inversor, temos o barramento DC e a unidade controladora microprocessada. O processo de funcionamento se inicia na entrada de alimentação do inversor de frequência proveniente da rede elétrica, onde as fases de tensão alternada passam pelo primeiro estágio, que é o retificador. Já no filtro, para retirar a ondulação CA no barramento DC, adiciona-se um capacitor que é capaz de filtrar a ondulação de forma de onda de corrente alternada e fornecer uma tensão contínua DC, com uma pequena ondulação CA no barramento DC. Assim, a tensão no barramento DC torna-se contínua, porém esse valor de tensão depende do nível de tensão de linha de alimentação AC e do nível de desequilíbrio de tensão no sistema de potência, da carga do motor, da impedância do sistema de alimentação e de quaisquer reatores ou filtros harmônicos que podem existir no circuito. O último bloco constituinte é o bloco do inversor. Nesta etapa ocorre a conversão de DC para AC. Os tipos de inversores de frequências estudados. No mercado é possível encontrar diversos tipos de inversores de frequência. Cada um dispositivo possui diferentes parâmetros, tais como frequência de operação, corrente nominal, tensão de entrada, de saída, forma de onda de saída, entre outros. Aqui temos uma comparação entre o inversor de onda senoidal modificada e a onda senoidal pura, onde a descrição da senoide modificada ela é mais utilizada por ser mais econômica e ela é ideal para pequenas instalações. Já a onda senoidal pura, ela é um dispositivo que produz uma onda senoidal praticamente perfeita e por conta disso o valor dela é mais elevado. Os tipos de onda no circuito dos inversores. Aqui temos o comparativo das três senoides, sendo a senoide pura, a modificada e a quadrada. Bom, os inversores que fornecem a forma de onda, a onda senoidal suave, possuem um custo mais elevado na fabricação do que os de onda quadrada,
por isso não são encontrados nos equipamentos mais simples. Esses equipamentos que incorporam motores de indução, por exemplo, devem com uma onda senoidal pura, sob risco de superaquecimento e queima das bobinas de indução. As ondas quadradas, os picos de tensão são feitos de forma abrupta e ela não tem uma curva de subida e descida gradual, que pode causar ruído em equipamento de áudio e evitar que alguns equipamentos funcionem, pois foram projetados para um tipo de onda e estão recebendo outra. A forma de onda é uma representação gráfica da variação de tensão ao longo de um período. Essa variação ela pode ser realizada de inúmeros modos, mais brusca ou mais suave, e será a forma de onda que definirá a qualidade do seu inversor. Os tipos de cargas para circuitos com inversores de cargas resistivas. Essas cargas possuem uma resistência em um determinado aparelho que resiste à passagem de corrente elétrica. Assim, parte da energia é dissipada como calor, é o efeito Joule. Depois, exemplos de aparelhos que possuem esse tipo de carga são as lâmpadas incandescentes e aquecedores elétricos. A tensão aplicada e a corrente em um circuito puramente resistivo estarão em fase. Isso ocorre por não existir ou ser anulada a ação reatância capacitiva e indutiva. Bom, as cargas indutivas, elas acionam motores elétricos, são justamente essas cargas. Elas são encontradas em uma variedade de utensílios domésticos e dispositivos com partes móveis, incluindo ventiladores, aspiradores de pó, máquina de lavar roupa. Essas cargas indutivas, em contraste com as cargas resistivas, quando ela é puramente indutiva, a corrente segue um padrão senoidal que atinge o pico e após o pico da onda senoidal de tensão, de modo que os pontos máximos e mínimos e o zero estão fora de fase. Os exemplos são motores monofásicos, trifásico, eletrodoméstico, refrigeradores e compressores também. Bom, aqui temos o circuito inversor de frequência de onda senoidal. Esse circuito utilizado nessa etapa foi retirado de um trabalho realizado em sala de aula durante o período de aula na disciplina de Eletrônica 2. Bom, aqui temos a parte da fonte simétrica, que é responsável por fornecer a diferença de tensão 12 positiva e 12 negativa a partir de uma fonte de 24 volts. No circuito é utilizado o amplificador operacional 741 e acompanhado de resistores e capacitores para obter a simetria do circuito. A parte osciladora é destinada a gerar uma frequência de oscilação. Essa frequência é a mesma de rede elétrica, ou seja, 60 Hz. Ele faz o papel da modulação de largura de pulso, que é o PWM, com a utilização do multivibrador CD 4047 BCM, conforme pode ser visto aqui. A etapa do filtro passa-banda, que é responsável por realizar a função do filtro do circuito, permitindo a passagem de uma certa faixa de frequência, que é no caso 60 Hz, e atenua os demais valores de frequência fora desta faixa, utilizando o amplificador operacional e os resistores e capacitores. A etapa que é a amplificadora de tensão é destinada a amplificar a tensão de saída do circuito do filtro passa-banda com a tensão de 1,76 amplificado para 8,8 volts. Há um amplificador operacional responsável por esta função. Parte de amplificação da amplificadora da potência é o circuito amplificador de potência no inversor destina-se a elevar o valor de capacidade de corrente do sinal do amplificador de tensão através da utilização de transistores, resistores e diodos. A configuração que foi utilizada é o push-pull classe AB. Uma etapa de elevação da tensão é a etapa de saída do inversor de frequência, responsável por fornecer a tensão para a carga através de um transformador elevador de tensão, elevando a tensão de saída de 8,8 volts para 127, conforme pode ser visto. Bom, o circuito inversor de frequência de onda modificada. Ele é muito semelhante ao anterior, com uma pequena mudança. Nesse circuito são utilizadas as saídas do Q e Q barrado, e ambas estão defasadas 180 graus uma da outra, conforme é ilustrado. Aqui podemos analisar as saídas Q, que é em azul, e o Q barrado em rosa, do multivibrador CD 4047 BCM.
Aqui podemos analisar o resultado do primeiro circuito com a onda senoidal e do segundo circuito saindo uma onda modificada. Bom, concluímos que os dois circuitos funcionaram corretamente dentro do esperado e atenderam às especificações dadas com boas características. Por conta do quadro que tivemos em 2020, não foi possível utilizar os laboratórios da CEUNSP e as recomendações que sugerimos é um estudo mais aprofundado dos circuitos inversores de frequência, realizando uma montagem em bancada, utilizando o equipamento e os componentes necessários para observar o comportamento de carga. Muito obrigado e tenha uma boa noite.